A trajetória até aqui tem sido uma jornada de redescoberta, enfrentando o que você não gosta, o que incomoda, aquilo que toca nas feridas, para curar e provar que existe uma vida mais leve, feliz, verdadeira e livre quando você amadurece. No entanto, todo esse caminho, todo o conhecimento de suas grandes habilidades, talentos naturais, forças e potencial não vale nada se a ação não entrar em jogo. Se você se contentar apenas com pequenas mudanças, será fácil retroceder, mas a verdadeira transformação ocorre quando não há como voltar atrás. Sua mentalidade muda e isso ninguém pode tirar de você. Talvez você tenha perdido relacionamentos, oportunidades e coisas valiosas devido à falta de conhecimento, mas agora você tem um bem precioso que ninguém vai tirar, a menos que você permita. Aprenderá a estabelecer limites saudáveis, a criar uma postura respeitável e a desenvolver uma imagem de autoridade sem ser autoritária. Vai transmitir serenidade, mas saberá se posicionar de forma correta para ser ouvida. Alcançar a maturidade é alcançar a felicidade, mas cada conquista e caminhada, ninguém avança sem agir. A meta pode parecer distante, mas cada passo é um progresso que te afastará do ponto de insatisfação e te conduzirá ao ponto de realização, colhendo resultados ao longo do caminho até atingir seus objetivos. O mais valioso de tudo é que você se tornará a melhor versão de si mesmo. Ao se comprometer totalmente com a transformação, você perceberá que nada pode impedir o progresso. Cada passo, por menor que pareça, representa uma mudança significativa, que te distancia de padrões antigos e que te aproxima da pessoa que deseja ser. Mova-se e descubra o poder dentro de você, minha amiga. Seja a força motriz dessa jornada. Vamos redefinir nossa trajetória e propósito, alcançando maturidade e felicidade. Sua melhor versão já está aí, esperando para ser revelada. A nossa aula está prestes a começar. Cheguei. Já estamos íntimas, não é verdade? 3 aulas, gente. Nosso terceiro encontro só essa semana. Eu não sei você, mas eu já estou apaixonada por você, sem nem te conhecer. Sabe por quê? Porque eu estou apaixonada pela sua melhor versão. Eu tenho certeza absoluta que você já está aí, ó, colhendo alguns frutos aí daquilo que a gente já tem vivido aí nesses 3 últimos encontros. Tem sido bom pra você? Tem sido maravilhoso pra mim. Olha só, estamos na terceira aula, gente! Já passamos da metade. Que alegria! Quero saber, você já se inscreveu? Se não se inscreveu, pelo amor, deixa de ser resistente, clica aí na descrição dessa aula, já faça sua inscrição para você ir comigo lá para a lista VIP. Se você não assistiu a aula 1, vá lá, assista a aula 1. Se você não assistiu a aula 2, pelo amor de Deus, não continue aqui. Vá assistir a aula 2, porque existe uma sequência, tá? Nós linkamos uma coisa com a outra. Primeira aula, 3 erros para que você não esteja vivendo a sua melhor versão. Segunda aula, 3 ações para você viver a sua melhor versão. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre um produto maravilhoso que vai, com certeza, te ajudar, te conduzir nesse caminho aí de você ser transformada e ser a sua melhor versão. Por quê? Porque eu tô doida pra ver você como a melhor versão que você pode ser. Sabe por quê? Porque foi pra isso que Deus nos criou, cara. Foi pra isso. Deus nos chamou pra sermos melhores, pra sermos parecidos com Ele, pra sermos imagem e semelhança dEle, pra resgatarmos aquilo que foi perdido, tá bom? Então, let's bora. Se você não me conhece, eu sou a Fernanda Boaventura, neurocientista, especialista nos 4 temperamentos humanos, mentora, escritora, autora best-seller, neurocientista aí, né, trabalhando com a neurobiologia por trás também dos 4 temperamentos humanos, mãe da Aurora, esposa do Vitor Boaventura, e estou muito feliz de poder estar aqui hoje como sua mentora, de poder estar aqui hoje para te conduzir rumo a algo sobrenatural, incrível, extraordinário, que foi o meu caminho, tem sido o caminho de centenas de mulheres e de homens e de famílias que eu conduzi ao longo de uma análise de temperamentos. Como palestrante nacional e internacional, são mais de 4.000 alunos na jornada dos temperamentos. Então, eu estou muito feliz de saber que você está aqui comigo. Muito obrigada. Sou muito grata pela sua audiência, pelo seu tempo, pela sua confiança e prometo não te decepcionar. Só que aqui é 50-50, tá? Eu te dou o conhecimento e você aplica. É assim que funciona. Se não for desse jeito, não vou te enganar. Não vai dar resultado.
tá? Se você não pegar esse conhecimento e aplicar, não vai dar resultado, não vai transformar, não vai ter melhor versão de você, não vai ter um casamento melhorado, não vai ter nada. Porque conhecimento por si só não muda nada, não muda nenhuma realidade. É importante que a gente conheça e ao adquirir um novo conhecimento a gente aplique. Somente assim a gente consegue ter resultados na vida. Certo? Então qual é o nosso objetivo aqui? Te direcionar, te orientar, te conduzir à melhor versão da sua vida. Então, parabéns porque você está aqui comigo desde a aula 1. Parabéns por ter chegado aqui. Quero agradecer e não só agradecer, nós vamos ler alguns comentários da aula anterior. Vamos lá? Você leu comigo, você ouviu tudo que falaram? Que coisa linda, né? A gente já pode ver a esperança, a expectativa das pessoas numa versão melhor, num casamento melhor, numa vida financeira melhor. Ah, isso é tão lindo. E ler esses comentários me emociona porque eu já estive no lugar de muitas de vocês. Eu já fui essa mulher que não acreditava em si, que não achava que tinha valor. Eu tenho um histórico familiar. Não, minha família não é uma família ruim, de jeito nenhum. Sim, mas emocionalmente faltou muita coisa. Faltou um pai presente e para uma mulher, principalmente nós mulheres, não ter a segurança paterna, da presença paterna, né, de não poder contar, de se sentir desprotegida, é muito ruim. Gera muitos conflitos e geram muitas consequências ruins ao longo da nossa vida adulta. E eu percebi que essa falta do meu pai, da presença do meu pai, me tornou uma pessoa muito insegura, uma mulher muito insegura, com muita baixa autoestima. Eu tinha muita dificuldade, além do meu temperamento, de me posicionar. Entrei em relacionamentos furados, aceitei migalhas, aceitei trabalhos que estava muito aquém daquilo que eu poderia ofertar e foram muitos anos assim. Eu gostaria muito de ter falado que isso aí foi só uma parte da minha vida, mas a verdade é que foi uma grande parte da minha vida. Eu fui por muito tempo, refém da minha história, refém da minha natureza temperamental. Me vitimizava, me sentia injustiçada, me sentia esquecida, me sentia inferiorizada. Muitas vezes eu sorria, mas por dentro eu estava acabada. E isso foi me levando a um caminho muito prejudicial. Por falta de identidade, por falta de autoconhecimento, por falta de saber quem eu era, do meu valor, de quem eu era como filha, de quem eu era como mulher, do meu propósito de vida. Por falta disso, eu me entreguei para as bebidas. Eu era uma pessoa, gente, que eu bebia de segunda a segunda. Quantas vezes bati o carro dirigindo bêbada e que eu sei que foi anjos que me guardaram para não provocar acidentes, para não prejudicar outras vidas. Só pela misericórdia de Deus que eu estou viva, que eu estou perfeita, porque muitas vezes eu chegava em casa com o carro todo batido, sem saber o porquê, como foi que aquilo aconteceu, acordada pela minha mãe, gritando comigo, e eu já com 20 e tantos anos, trabalhando, estudando, e a minha mãe falava: você, qualquer dia desses, você não chega em casa, eu vou receber uma ligação dizendo que você morreu. E na minha ignorância, por vazio que habitava em mim, eu respondi para ela: eu não tenho muita memória de muita coisa, mas eu lembro dessa ignorância. Eu respondi para ela: se morrer em terra. Eu tive coragem de responder isso para minha mãe. Totalmente irresponsável, totalmente vazia, perdida. Essa era a Fernanda. E eu sei que muitas vezes você tá me ouvindo e sem acreditar, porque não é a mesma Fernanda que tá aqui com você falando isso hoje. Eu me emociono porque não é a mesma Fernanda. E tudo começou com uma insatisfação, uma indignação. Eu não queria mais aquela Fernanda, eu não queria mais viver aquela vida vazia. Algo dentro de mim me chamava, gritava
gritava de dor, a minha alma gritava de dor porque eu não queria mais ser aquilo. Ria para todo mundo, era alegrinha, felizinha, vazia. Vivia uma vida de mentiras. Me colocava nessa armadura de empoderada, de eu sei quem eu sou, eu mando na minha vida, eu me sustento, eu tenho meu carro, tenho meu emprego, ninguém manda em mim. Vazia, quebrada, destruída por dentro. Era assim, era assim. E quantas vezes e por quanto tempo eu me enganei com essa fake que eu criei de mim mesma. Eu até passei a acreditar nessa mentira que eu vivia. Era uma mentira. Eu não sabia quem eu era. Eu não tinha identidade. Eu era simplesmente uma personagem. Quando Deus me criou para ser uma protagonista, eu era simplesmente uma coadjuvante da minha própria história. E essa minha indignação me levou a procurar por pessoas que pudessem me conduzir. E graças a Deus eu encontrei. E eu quero te dizer que eu me coloquei neste lugar para ser esta pessoa que pode te conduzir. Porque foram pessoas que me conduziram. Pessoas várias, tá? Pessoas que me conduziram para o meu autoconhecimento, outras que me conduziram para a minha profissão, outras que me conduziram para o meu melhor relacionamento. Várias pessoas são responsáveis por ter me tornado quem eu sou hoje. Eu quero te dizer que eu sou esta pessoa na sua vida. Se você aceitar, eu vou te conduzir. Se você aceitar, eu vou te conduzir. Eu sei como é difícil ser sozinha, porque a gente não pode se abrir, porque as pessoas elas compraram a ideia que nós vendemos para elas sobre nós. Mas chega, porque viver uma vida de mentiras dói demais. Dói demais. Então eu estou muito feliz, eu estou muito comprometida. Nós vamos fazer uma revisão da aula 1. A aula 1 eu te pedi um diagnóstico dos 3 erros que estão te pedindo de se tornar a sua melhor versão. Eu sei que você fez esse diagnóstico e de repente deu um certo desânimo, né? Poxa, mas eu de repente na idade que eu tô, ainda tô vivendo isso. Faz parte. O meu processo, ele só começou. Eu ainda estou neste processo e você também vai viver esse processo pro resto da sua vida. Nós nos tornarmos a nossa melhor versão é pra vida inteira. Sabe que eu olho pra minha mãe hoje com 68 anos e que vontade de poder ser luz na vida dela. Mas ela tem 68 anos, ela escolheu os mentores da vida dela. Você pode escolher as suas mentoras. Eu escolhi os meus mentores. Mas ela tem 68 anos, ainda é possível. Ainda assim, ainda há esperança. Eu não sei qual é a sua idade, se você é novinha, se você é idade mediana como a minha, se você tem mais de 40, se você tem... Não sei quantos anos você tem, mas isso não importa. Importa é que você está aqui e que há possibilidade, há esperança para que você viva sua transformação, diagnosticando os seus erros e partindo para a ação. Porque sem mudança de atitude não há resultados. Não há. E a escolha é sua, tá? A gente só pode mudar aquilo que a gente identifica. Nós fizemos a primeira aula, a identificação. Segunda aula, eu te dei 3 atitudes, 3 ações para que você possa se tornar a sua melhor versão. E hoje nós vamos falar sobre o segredo para você se desvendar, para você sair desse lugar que você não suporta mais, para você realizar em todas as áreas da sua vida. Eu tenho um roteiro. E esse roteiro eu construí porque eu não sabia por onde começar. A vida estava tão errada que eu não sabia por onde começar. Então eu construí um roteiro para mim, né? Auxiliada pelos meus mentores, que foi desenvolver e atuar em cada área da minha vida. Então eu defini ali 5 áreas. Estudo, que eu precisava estudar. Estudo sempre foi para mim um meio. Meu pai, uma das coisas que ele entregou pra gente e que é muito valioso é o estudo. Estuda, filha. Estuda. Você é pobre, nós somos pobres e podem nos tirar tudo, menos conhecimento. E graças a Deus a gente ouviu, nós ouvimos o que meu pai dizia e todas nós lá em casa, somos 4 filhas, todas nós estudamos. Gostamos de estudar, gostamos de ler. Meu pai é um analfabeto, minha mãe fez até a 3ª série, mas nós sempre vimos o valor que eles davam ao estudo e nós temos essa área como uma área que realmente é uma área que define muita coisa na nossa jornada. Então, uma área estudo, profissional, espiritual, liderança e família. São 5 áreas. E eu quero que você defina aí essas 5 áreas. E uma pergunta que eu quero te fazer. Se nós colocarmos essas 5 áreas em uma roda, você imagina aí uma roda, de repente eu vou até pedir para minha equipe, coloca essa roda da vida aí no grupo deles, tá? Você vai receber essa roda da vida no grupo do WhatsApp e você vai se dar nota de 0 a 10 em cada área. Como tá o seu desempenho na sua área estudantil? De 0 a 10.
Como está o seu desempenho na sua área espiritual? Como está o seu desempenho na sua área familiar? De 0 a 10. Você tem dado muita atenção? Tem falhado muito? Tem sido muito ausente? Como está seu desempenho na sua área espiritual? Tem seu tempo de devocional? Tem praticado a sua religião, seja ela qual for? Tem se desenvolvido espiritualmente? De 0 a 10, como está a sua saúde? Quanto você tem se dedicado a se alimentar bem, a ter um corpo legal? De 0 a 10, a roda da vida. E como uma roda, se existirem áreas que estão em deficiência, essa roda parou de girar. E claramente você está ali, puxando energia, sabe? Quando falta na saúde, a saúde vai puxar energia das outras áreas. Quando falta no relacionamento familiar, essa área aqui do relacionamento está puxando energia de outras áreas. Então você está cansado, cansada. Você faz e parece que as coisas não fluem, não acontecem. Ou as pessoas ficam tristes com você, sua família fica triste, por mais que você tenha uma condição financeira boa, sabe? É isso que acontece quando a nossa roda da vida não roda. E eu preciso que você desvende isso. Nós precisamos desvendar qual é a área e quais são as áreas da sua vida que não está fluindo e que está puxando energia. Então, se você conseguir desenvolver olhando para o seu temperamento, porque existe um modo temperamental no estudo. O método tradicional serve muito bem para o melancólico, que é planejador, sistemático, metódico, gosta da ordem das coisas. Isso serve muito bem para o melancólico, mas se eu colocar um sanguíneo para estudar esse método tradicional, claramente ele terá dificuldade, porque para ele não funciona. O sanguíneo é mais lúdico, o sanguíneo é mais leve, o sanguíneo é mais, sabe? Precisa ter uma criatividade, precisa ter uma novidade, precisa chamar atenção, senão ele não fixa a atenção. Então existe na área do estudo um método que funciona para cada temperamento, e se você não sabia disso, você precisa saber, porque é isso que vai te dar resultados nessa área da sua vida. Segunda área, profissional. Se eu falo assim, pro seu colérico, você vai sentar aqui e seu trabalho vai ser isso todos os dias, você não tem participação nas ideias, na criação, você não tem participação nos projetos, você só vai ser um executor. Sabe o que vai acontecer com esse colérico? Ele vai se frustrar, ele vai desmotivar, porque o colérico, ele é orientado a desafio, a metas. Se eu coloco ele só para executar aquilo todo dia do mesmo jeito, sem foco, sem objetivo, ele vai se frustrar, ele vai desmotivar, ele vai ser um profissional infeliz, coisa que não acontecerá se eu fizer a mesma oferta para um fleumático, porque pro fleumático, para o fleumático, para o perfil fleumático, isso é o melhor dos mundos, essa coisa estável, serena, tranquila. E aí, se você não sabe disso, você também vai ser uma pessoa que está com essa área da sua vida em baixo desempenho. E aí a gente vai para a área da liderança. Existe um jeito de falar ao coração de cada temperamento, de cada pessoa com o seu temperamento. A mesma direção que eu dou para um colérico não vai surtir o efeito no sanguíneo, não vai surtir o efeito no melancólico, não vai surtir efeito no fleumático. E você, como um líder, você precisa dominar esta ferramenta, porque caso contrário, a sua equipe não vai dar os resultados que você quer que dê. Assim como eu não posso achar que uma direção numa equipe vai surtir o mesmo efeito de maneira igual, não vai. E aí, de repente, você deu uma direção, o colérico foi com tudo, meta, uhul, quero. E o fleumático ficou ali na dele. Você até achou um certo desrespeito, um certo indiferença, mas a verdade é que o fleumático, ele é esta pessoa. Ele não é uau, uhul, não é. E se você, como um líder, não sabe disso, certamente você está tendo dificuldade de gerir a sua equipe. Você está tendo dificuldade de ascender na sua equipe. E essa área da sua vida está em deficiência. Você precisa dominar a ferramenta dos 4 temperamentos. A área da família. Olha que coisa. Essa área é importantíssima. Eu vim de uma família grande. Somos 4 lá em casa, filhas. Meu pai e minha mãe. Logo, a minha irmã mais velha, que inclusive já faleceu, vai fazer 10 anos esse ano. Aos 14 anos ela engravidou. Aos 15 ela teve o João Pedro, que hoje tem 27 anos. E já trouxe o João Pedro e o marido para morar conosco. Então, uma casa que eram 6 pessoas, passou a serem 7. E assim a gente foi crescendo.
familiarmente. Então, eu amo família grande. Família para mim depois de Deus, é a prioridade da minha vida. Eu sempre sonhei em constituir família, em ter muitos filhos. Então essa é uma área de muito valor para mim. E eu dediquei toda a jornada dos temperamentos para colaborar, para contribuir com esta área da sua vida. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos entender que família influencia muito em quem nós somos. Inclusive a psicologia vai defender que é na primeira infância que nós criamos todas as nossas memórias que vão reverberar na nossa vida adulta. Olha como isso é sério. E de repente você está me ouvindo e está pensando, meu Deus, será que um dia eu vou ter a família que eu sonho ter? Será que um dia o meu marido vai me reconhecer? Meus filhos vão me reconhecer? Será que um dia eu vou olhar para os meus pais e vou poder admirá-los e honrá-los como a palavra manda? Porque a minha família, Fernanda, foi uma desgraça. Teve falta de tudo. Eu te disse, eu não tive a família perfeita, mas foi a família que eu tive. E graças a Deus que ao olhar para os erros dos meus pais, eu hoje, com autoconhecimento, entendendo quem eu sou, eu posso construir uma nova história. Eu posso construir uma família diferente. Estamos nesse processo. Nos tornamos família ano passado, eu e o Vitor. Foram 7 anos tentando engravidar. 7 anos de não conseguimos gerar filhos. E tudo que ficava ao nosso coração, principalmente no meu, quer dizer que eu não terei uma família, porque enquanto não vem um filho, você não é família com seu marido, você é casal. E também com mentoras, pessoas que pegaram nas nossas mãos, nos conduziram a uma lista de adoção, nós nos tornamos família por meio da adoção. A Aurora chegou na nossa vida e nos tornou família, mas ao nos tornarmos família por meio da vida da Aurora, todas as dificuldades de ser família vieram juntas. E sem autoconhecimento, não seria possível, não seria capaz de celebrar a vida da Aurora. Talvez eu olhasse para trás e ficasse pensando, será que eu fiz certo em adotar a Aurora? Mas sabe por quê? Porque quando a gente não sabe quem a gente idealiza as coisas sem lidar com a realidade delas. Ser família exige de doação, exige sacrifício. E se você não compreende as pessoas que estão ao seu redor, se você não compreende o temperamento do seu filho, não entende como desenvolvê-lo, não entende o temperamento do seu marido, vocês estão em guerra. Não há paz. Uma família precisa de paz, de amor, de compromisso, de respeito. E se você não sabe quem você é, você não consegue dar isso. Então, se você não sabia ou não sabe lidar com as pessoas, olhando para o temperamento delas, essa área da sua vida tá em perigo, tá em risco. Então, você precisa dominar os 4 temperamentos humanos. Você precisa vir comigo na jornada dos temperamentos, a aplicar todo o conhecimento que eu deixei lá, que eu construí lá, para cada área da sua vida, para que você tenha resultados e a sua roda da vida volte a rodar. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista de você, não desista, não desista. Eu sou fruto de um lar do divórcio. Meu pai e minha mãe se divorciaram, eu tinha de 11 para 12 anos. E sempre foi um casamento muito estranho, muito frio. Meu pai um melancólico, minha mãe uma sanguínea. Sempre foi um casamento muito difícil para os filhos assistirem. Não desista, não desista. Aposte, invista em saber quem eles são, em desenvolvê-los, em amá-los principalmente como eles são. Deus não erra. A sua família é a chave do seu propósito, é o laboratório do seu propósito. É nesta família, é este o lar que Deus quer que você floresça, cresça, amadureça, se desenvolva. Não desista da sua casa. Na jornada você vai ter material para investir nos seus relacionamentos de modo a criar melhor os seus filhos, olhando para o temperamento deles. E por fim, mas não mais importante, a espiritualidade. Essa área que me resgatou dessa Fernanda que vivia batendo o carro bêbada. Foi essa área, a espiritualidade. Foi me desenvolver, foi olhar para o alto e saber que existia alguém maior que eu, que conduzia este mundo, que era dono, onipotente, onipresente, poderoso para me tirar daquela situação, para me dar uma identidade, para revelar quem eu sou e o projeto que ele tinha para minha vida. Foi a minha área espiritual que me solidificou. Eu atribuo a essa área muitos dos vazios que você tem. Eu vou atribuir a deficiência nesta área, muitas vezes, a sua dificuldade de lidar com a sua família, de lidar com o seu profissional, com liderança, de lidar nos seus estudos, de lidar com a sua saúde física. Porque quando temos um alinhamento espiritual, a gente consegue direção para todas as áreas. E eu dediquei. Para mim é uma das aulas mais bonitas, os temperamentos e a espiritualidade.
que não tem nada a ver com religião. Nós não estamos aqui falando de crença, nós estamos falando de espiritualidade. Existe alguém maior que você, que te criou, que te formou, te chama de filha, filho amado de Deus. E eu preciso que você, se esta área está em deficiência na sua vida, eu preciso que você pare tudo e decida começar por esta área. Decida começar o investimento nesta área. Existe um método preparado para cada temperamento. Este modo temperamental de desenvolver a sua área espiritual. O fleumático é de um jeito, o melancólico é de outro. O colérico, ele tem dificuldade de submissão, de confiar. O melancólico, ele tem dificuldade de acreditar com aquelas promessas. O fleumático fica ali, né? Vamos ver. O sanguíneo é aquela intensidade, mas daqui a pouco, fogo de palha, apagou. Então existe um modo de você desenvolver a sua espiritualidade olhando para o seu temperamento. E eu dediquei uma boa parte do conteúdo no meu curso para que você se desenvolva. E agora eu quero chegar no momento oportuno. Estou sentindo que é agora que eu devo te dar a chance, a oportunidade de você se tornar minha aluna da Jornada dos Temperamentos, de você se tornar meu aluno na Jornada dos Temperamentos e a partir da sua vida, todas as suas áreas e toda a sua casa, todas as pessoas ao seu redor serem completamente influenciados e beneficiados com a sua decisão. Eu estou falando da Jornada dos Temperamentos, o meu curso online, 100% online, que você vai fazer no seu tempo. São mais de 70 aulas. Ai, é muita aula, meu Deus do céu, calma. São aulas curtas, são aulas dirigidas, executivas, porque eu não quero que você só tenha conhecimento, eu quero que você aplique esse conhecimento. Na jornada, você vai começar o seu processo de ser a sua melhor versão. Na Jornada dos Temperamentos, se você deseja fluir, fazer com que a roda da sua vida gire, que você não fique perdendo energia porque não sabe como conduzir a sua casa, não sabe como conduzir os seus estudos, se você está procrastinando com raiva, suas emoções estão te perturbando, é nesta Jornada dos Temperamentos que você vai ter um destino. Você vai saber como que é um plano. Eu tenho um plano de ação para você na jornada. E eu criei a jornada para que você se desenvolvesse em todas as áreas da sua vida. E essa compreensão você só pode ter se você apostar nisso. Você só pode ter essa compreensão, essa possibilidade, essa oportunidade se você apostar nisso. Não é hora de você ficar pensando, mas será? Não existe será. Se você identificou em qualquer uma das áreas da sua vida deficiência, é a jornada para você. É a jornada o caminho da solução. É a jornada o início da solução. É a jornada que você precisa para olhar para si e começar a mudar o seu exterior a partir da sua mudança interior. É na jornada que você vai poder startar do seu modo possível para você, respeitando quem você é, respeitando o seu temperamento. É na jornada. E eu tenho autoridade nisso. Eu tenho autoridade. Não à toa são incontáveis depoimentos que você vai conhecer alguns de pessoas que tiveram todas as áreas da vida transformadas. São alunos do mundo todo. Tem um caso que eu acho muito interessante. Ela tinha um diagnóstico desde criança, um diagnóstico de déficit de atenção, de borderline. Os pais não compreendiam aquela criança e ela chegou a mim já casada, um casamento difícil, tomando muitos remédios, já com quadro depressivo, porque ela não se aceitava, ela não se reconhecia nos diagnósticos, mas ela tinha aquilo como um rótulo. As pessoas da família a conheciam pelo diagnóstico e ela começou a estudar na jornada. Não, ela não fez um processo individual comigo, ela comprou a jornada e fez a jornada. E ela começou a se reconhecer, a se identificar. Ela começou a fazer as pazes com quem ela era, porque até então ela era um problema. Ela era a ovelha negra da família. O que faltava? Autoconhecimento. E por meio dos 4 temperamentos humanos ela conseguiu se enxergar e ela começou a fazer uma nova narrativa de quem ela era. Não, eu não sou déficit de atenção, eu não sou borderline, eu não sou a ovelha negra da família. Eu só sou uma pessoa que tem o temperamento X, que
eu não vou contar aqui, para você não criar um estigma. Mas existem muitos equívocos de transtornos aí, que é um temperamento e as pessoas estão dando um transtorno de personalidade ou transtorno de humor. Cuidado para você não ser essa pessoa. Mas eu tô te contando um dos casos de centenas de milhares de pessoas no mundo todo que por um curso online, que eu sei que muitas pessoas já desenvolveram uma certa resistência com o curso online. Ah, mas o curso online eu compro e não faço. Você compra e não faz porque não se comprometeu. Isso também pode ter a ver com o seu temperamento. Compra na emoção, uhul! E acaba ao longo do caminho deixando pra lá. Não quero que você faça isso. Sanguíneos são muito bons pra comprar na emoção. Passa o cartão na impulsividade e depois fica, ai meu Deus do céu, sem procrastinar e sem impulsivo. Você vai comprar porque você entendeu que você precisa trabalhar a sua impulsividade e a sua procrastinação. Você é sanguíneo, tá? Melancólicos ficam adiando a decisão. Para com isso. Você de repente está perdendo tempo na sua vida, perdeu a oportunidade de relacionamentos saudáveis, perdeu a oportunidade de ser promovido no emprego, perdeu a oportunidade de ser melhor como pessoa porque fica adiando a decisão. Faça agora a sua inscrição, porque isso tem a ver com o teu temperamento. Você entendeu o oposto? O sanguíneo é na impulsividade, o melancólico precisa ser bora! Faz agora! Você não vai ter nada a perder, sabe por quê? 7 dias você tem para assistir o conteúdo e desistir da compra se isso não for interessante para você. Então para de ficar pensando demais e faça agora, melancólico. Eu te garanto, eu tô te garantindo. E você tem legalmente 7 dias para assistir esse curso e se não for o que você quer, com um clique no botão você pede seu reembolso 0. Não vou ficar com nada seu, mas faça. Porque antes feito do que perfeito. Chega de ficar idealizando, planejando e não executar. Prova disso é os resultados que você tem tido na tua vida. Assim como o sanguíneo precisa aprender com o melancólico a ter mais serenidade, mais calma na hora de tomar decisão, o melancólico precisa aprender com o sanguíneo a ter mais atitude, a fazer o tempo das coisas. Colérico, eu quero te desafiar. Ai, mas não sei se eu confio nela. Deixa eu te falar, eu não tô aqui para te agradar. Não é a minha vida que precisa de transformação, é a sua. Então baixa um pouquinho a tua bola e se desafie. Duvide de mim. Duvide. Duvido que essa menina aí, duvide. Eu quero ouvir de você. Depois que você entrar pra jornada, eu quero ouvir de você. Realmente você tem razão no que você diz. Eu tenho autoridade. Eu tô te desafiando mesmo. Eu tô te desafiando a sair dessa carcaça aí do orgulho de eu não preciso disso. Precisa. Todos nós precisamos de conhecimento e de mentores. Escolha o seu. Eu quero te desafiar a me escolher. Bora, faça sua inscrição. Venha pra jornada comigo. E o fleumático, que não tá nem aqui. O fleumático, que tá assistindo a vida acontecer, tudo dando errado e ele tá dizendo, de repente essa é a vida que Deus tem pra mim. Não é. Acorda, acelera, tenha iniciativa. Esta vida é sua, só você pode vivê-la e você não vai perder nada, sabe por quê? O conhecimento pro fleumático é ouro, porque você tem uma capacidade muito natural de sintetizar, de compreender e de aplicar as coisas. A jornada é para você. Então, talvez você está se perguntando, qual é o preço? Quanto custa? Quanto custa para eu fazer parte dos alunos da Fernanda Boaventura no curso A Jornada dos Temperamentos? Como eu te falei, a jornada nasceu por uma indignação minha, por uma insatisfação, por um desejo de poder alcançar mais pessoas. Eu, quando criei a jornada, eu já fazia um trabalho no 1 a 1. E eu sabia que eu não era suficiente, porque atender pessoas é limitado. Eu só tinha 24 horas no dia, eu ainda trabalhava no serviço público, era o que me sobrava, era horário de almoço, era depois do trabalho que eu conseguia ter agenda para atender pessoas. E eu sabia que a minha lista de espera só crescia. E eu falei, Deus, eu preciso de uma estratégia. E aí veio o que é a pandemia, os cursos online bombando. Eu falei, pronto, tá aí. Eu vou transformar num curso que pode alcançar muito mais pessoas aquilo que eu faço no 1 a 1. E assim eu fiz. E foi um sucesso, tem sido um sucesso. Hoje, 1 hora de consultoria comigo é R$890. 1 hora comigo pelo Zoom, porque eu não atendo presencial. Eu só atendo às quintas. E eu tô com uma lista de espera de mais de 1 mês. E deixa eu te falar, todo o conhecimento que você vai ter na jornada dos temperamentos, eu não consigo entregar em 1 hora de consultoria. Então, esses R$850, que é 1 hora comigo, dá para quase comprar 2 vezes a jornada. Fica aí que eu ainda não falei o preço. Mas o que eu tô querendo te dizer? Que a jornada ela foi criada com essa ansiedade de alcançar você. 4 anos depois da primeira turma, eu quero te alcançar.
Eu quero que você venha comigo, porque eu sei que através de você outras pessoas serão transformadas, outras casas, outras famílias, outros ministérios, outras lideranças, porque você vai mudar e vai transformar pessoas ao seu redor. Vem comigo, vem comigo. Ah, Fernanda, mas eu não tenho tempo. O tempo é a gente que faz. Porque se eu te falar assim, ó, olha, eu tenho a solução pro seu casamento, você não vai arrumar tempo? Claro que vai arrumar tempo. Porque eu, quando estava beirando o divórcio, eu parei tudo na minha vida para resolver o problema que estava ali. Eu criei tempo, eu tive que criar tempo. Ou então hoje eu seria uma pessoa que, de repente, teria que contar um outro testemunho. Então, cuidado. Cuidado com essa desculpa do falta de tempo. Porque se você tem uma crise, se você tem uma necessidade, se você tem um desejo, se você tem uma dor, você vai criar o tempo. Por quê? Prioridade vem através da dor, muitas vezes. Ou do desejo, né? Ai, eu tenho um desejo tão forte de conhecer Nova York. Aí o que eu faço? Eu paro de comprar as brusinhas, eu paro de gastar dinheiro com coisas que não são tão necessárias assim para economizar para conhecer Nova York. Eu criei o tempo, eu criei a oportunidade. Por quê? Porque existia um desejo. Quando tem uma dor, então, aí que a gente fica, ai, meu Deus do céu, eu preciso sanar essa dor. A dor de não ser aprovado no vestibular, a dor de não ser aprovado no concurso público, a dor de não ser aprovado na OAB. É isso. A gente cria tempo quando existe algo ali em nós que tem desejo ou dor. E aí, a jornada já é perfeita do jeito que é. O conteúdo que já está lá é maravilhoso e tem o propósito de te tornar a sua melhor versão. Mas eu resolvi, boazinha que sou, maravilhosa que sou, construir mais 7 presentes, porque o número 7 tem uma simbólica especial. Presente 1, você vai ter o meu livro digital, Os Temperamentos Humanos, mais o meu teste para você descobrir, por meio do teste, qual é o seu temperamento e fazer o teste com a sua família também. Presente 2, aulão Temperamentos no Amor, uma jornada para você aprender a lidar com a combinação de cada temperamento. Então, você é fleumática casada com sanguíneo, como é que eu resolvo esse BO? Tá lá, no aulão dos temperamentos e o casal. Presente 3, Masterclass de como planejar as suas metas. Nesse curso aqui, eu vou te ensinar como planejar, como sair da procrastinação, a como tirar os seus planos de ação do papel. Mas, eu só falei 3, ainda tem mais. Os 3 primeiros presentes é para todo mundo que entrar na jornada. Então, o que você vai ter? Mais um super presente para quem se matricular nas primeiras 24 horas de oportunidade. Uma mentoria, casal inabalável, você vê como eu tô apostando na sua família. Uma masterclass exclusiva sobre transição de carreira e uma masterclass como aumentar a produtividade e vencer a procrastinação, independente do seu temperamento. Só as primeiras 24 horas de inscrição vão ter acesso a esses 3 bônus, a esses 3 presentes. Se você não fizer a sua inscrição nas primeiras 24 horas de oportunidade, você não vai ganhar esses presentes. Então, se eu fosse você, eu não deixava passar não, tá? Eu vou falar qual é o dia que vai abrir as inscrições e você vai vir comigo. E como eu quero te honrar porque você está me acompanhando aqui, se inscreveu no Workshop Transformação, você quer se tornar a sua melhor versão, eu separei um mega presente para as primeiras 50 pessoas inscritas. O que vai ser? Uma Masterclass, os 4 temperamentos na criação de filhos. Além do que você tem na jornada, você vai ter também uma Masterclass para te ajudar na educação dos filhos. Fernanda, de nome de Jesus, me fala quando custa isso. Eu sei, você tá agoniada, né? Menos de R$ 59,90 por mês. Faz o cálculo aí. Você não ouviu errado. R$ 59,90 por mês. Tem noção? Tudo isso que você pode viver, a transformação que você pode ter na sua vida, por menos de R$2 por dia? Eu tô comprometida com a sua transformação. Eu estou comprometida porque eu sei a dor que você tá sentindo. Eu vivi muitas das dores que você tá vivendo. Não todas, porque a sua dor é a sua dor. Mas eu vivi muitas dores. E eu sei como é difícil caminhar sem rumo, caminhar sem destino, caminhar sem segurança. E a jornada dos temperamentos é um roteiro seguro para você se tornar a sua melhor versão. E se você pagar a anuidade, você ainda vai ganhar mais 2 meses grátis. Gente, isso é demais. Você vai pagar R$2 por dia. E se você pagar a anuidade, você ainda vai ter mais 2 meses grátis. Como que isso funciona? Bom, para te dar essa honra, já que você esteve aqui comigo nessas aulas todas, eu quero que você entre numa lista VIP. Exatamente. Nós vamos ter uma lista VIP e nessa lista VIP você vai receber o link do curso, link da jornada para você se inscrever antes de todo mundo. Só vai se inscrever antes de todo mundo com essa possibilidade de ter todos os 7 presentes quem estiver na lista VIP.
tá? E aí, nesta lista VIP, você vai receber o link às 19 horas do dia 20. No dia 20 você vai receber a lista VIP. Hoje eu tenho um perfil com mais de 380 mil seguidores, no YouTube mais de 30 mil inscritos, no TikTok mais de 60 mil inscritos, então nós temos uma audiência muito boa, graças a Deus. E eu quero te agradecer porque muitas vezes foi porque você me compartilhou, você falou no grupo de amigas, você falou de mim e as pessoas vieram me seguir. Mas hoje nós temos um grupo muito grande de pessoas e que eu tenho absoluta certeza que querem a jornada. Então, não perca a chance. Entre na lista VIP. A garantia é essa, para que você receba, além de todo o conteúdo da jornada, esses 7 presentes, que você esteja na lista VIP. Fernanda, se eu não gostar do curso, eu já te falei. 7 dias de garantia para você pedir seu dinheiro de volta. Beijo, Fê, foi bem aí, tá tudo certo, tá? Continuaremos amigas. Então, reforço da lista VIP. Eu quero você comigo na lista VIP, somente para se inscrever antes de todo mundo. Às 19 horas do dia 20, que é o dia que a gente vai abrir as inscrições, que terão um prazo também. As inscrições não vão ficar ad eterno. Então, já prepara o seu cartão, já prepara o dinheiro, já prepara o que você precisa para se tornar a minha aluna. Estou te avisando hoje para você se organizar, porque eu sei que não é todo mundo que tenha dinheiro assim, não tem um limite assim, tá? Então eu quero que você se organize para o dia 20 de junho você se tornar a minha aluna e estar entre as 50 primeiras para estar comigo. Além disso, numa aula que eu darei para vocês no Zoom, para que vocês tirem dúvidas, para que eu ouça vocês. Então vamos lá? Presentes: livro, teste, mentorias, masterclass para criação de filhos, para relacionamento, para transição de carreira, para produtividade. Então nós temos aí muito conteúdo para te ajudar a fazer a sua roda da vida girar, para te ajudar a ser a sua melhor versão. Eu não estou brincando, gente, eu não estou brincando. Tem algo muito poderoso na jornada dos temperamentos que transformou a minha vida e vai transformar a sua. E se você esteve comigo aí na aula 1, na aula 2, está aqui hoje, você não foi embora, está aqui até agora, você sabe que esse curso é para você. Esse curso é para você, não negocie. Peça o cartão emprestado para o marido, peça de presente para sua mãe. Eu tenho certeza que pessoas querem investir no seu sucesso. Então, vai para a lista VIP, você vai comprar nas primeiras 24 horas, vai receber o link às 19 horas do dia 20 de junho e você vai se tornar a minha aluna da Jornada dos Temperamentos e a sua vida vai começar a ter uma transformação que você não está entendendo. O que eu estou te falando aqui não é nem 10% do que você vai encontrar na jornada. E eu tenho certeza, esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Ai, Fernanda, mas tem que comprar um negócio pro meu filho. Deixa eu te falar. Se você for melhor como mãe, o seu filho vai ser muito melhor como ser humano. Ah, porque o meu marido, deixa eu te contar, se você for melhor como esposa, a sua família vai ser muito melhor para essa geração, para essa sociedade. Tudo começa com você. Então invista em você. Faça por você o que só você pode fazer. Entra na lista VIP, quero que você me marque nas redes sociais, eu quero te agradecer mais uma vez e nós temos o último encontro marcado, dia 20 de junho, às 20 horas, nós temos um encontro marcado e esse vai ser ao vivo. Estaremos juntas ali porque eu quero entender como é que foi esse processo para você. Eu quero te ouvir, eu quero estar com você, eu quero tirar todas as suas dúvidas e eu quero você como aluna da Jornada dos Temperamentos. Certo? Um grande abraço. Nos vemos na quinta-feira. Um beijo. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, porque amadurecer é o nosso destino e esse é o meu lugar. Eu nasci para isso. Um beijo. Nos vemos lá.